Graça e paz para todos os ouvintes que estão ouvindo esse áudio, né? Aonde eu estou, né, falando acerca da verdade oculta, né? Qual, né? Muitos ocultaram para que as pessoas não viessem saber da verdade. Por quê? Porque eles querem manter as pessoas em prisão, trazendo, né? Encobrindo, né, a verdade, para que as pessoas não venham saber da verdade. Por que isso? Para ganhar, né? Para ganhar. Não tem outra resposta. É ganhar, enriquecer em cima, né, das pessoas que não estudam a escritura, que andam, né, cegamente atrás desses homens, qual vivem na doutrina de homens, né, e desagradando a Deus. Agradando ao homem e desagradando a Deus. Essa é a verdade, né? Esse vídeo é o quarto áudio, né, falando acerca, né, de Jesus Cristo, né, da redenção que ele trouxe para a humanidade, né. Se você for ler o primeiro e o segundo, o terceiro, você vai entender esse daqui. Primeiramente, volte, vai lá ver o primeiro, vai ver o segundo, o terceiro, para depois você ver este daqui, entendeu? Porque esse aqui eu tô dando continuidade do que está lá atrás. Que as pessoas que nasceram depois da morte de Cristo, eles nascem livres. Eles nascem livres, com livre árbitro de fazer da vida deles o que eles quiserem. Seguir o caminho que eles quiserem. Se eles quiserem seguir o caminho, né, de Jesus Cristo, né, eles têm escolha. Se eles quiserem seguir o caminho do mundo, eles seguem. Então, a salvação todos receberam, todos são salvos, né? Porque todas as almas são salvas, porque Jesus Cristo, ele retirou o pecado, o que levava à condenação, a separação, né? O inferno era o pecado. Como Jesus Cristo, ele aniquilou com o pecado, aniquilando também com a lei, né? Se você quer saber onde é que está escrito, vá lá, estude lá, que você vai ver as passagens que eu estou falando, onde está escrito isso, para você entender, né? Acerca de que o pecado já foi aniquilado e que a lei de Moisés também foi abolida, removida, aniquilada, né? E que o que restou foi o quê? O mandamento. Jesus disse: eis um novo mandamento vos dou, amai o próximo como a ti mesmo. Todo aquele que ama o próximo, ele cumpre com a lei de Deus, que é não física, é lei espiritual. Hoje, a lei que está de pé é a lei do mandamento espiritual, estabelecido em nossos corações. Novo mandamento vos dou. Não é lei de Moisés. Entenda, o que foi abolido, o que eu digo, né, que foi removido, foi a lei de Moisés, que gerava o que? Morte. Porque pela lei, como eu expliquei, né, você era morto. Mas eu não vou entrar mais nesse assunto, porque lá atrás, no primeiro e no segundo vídeo, já está escrito lá acerca dessa palavra. O que eu vou falar hoje para você, aqui dando continuidade, é sobre a salvação, que você já é salvo. Você já é salvo pela graça, dom gratuito. Jesus, ele veio e morreu por todos, então você já é salvo. E removeu o pecado de todos. Então, hoje as pessoas estão vivendo as obras de quê? Da carne, qual está em Gálatas 5, no seu versículo 16, né? Então, as obras da carne que a pessoa está vivendo, independentemente que ele mate, que ele roube, que ele traia, que ele adultério, se chama obra da carne. Porque você, se a lei tivesse de pé, você tinha que ser morto, né? Pela lei. Então, como a lei não existe mais, que Jesus Cristo aniquilou a lei, trazendo a liberdade, né? A humanidade, o povo hoje é livre, então o que acontece? Existe a lei humanamente, que você é punido pela lei humanamente. Se você matar, você vai preso. Se você adulterar, apenas, entendeu? Aquilo que você semear, você vai colher, né? Está bem claro no livro de Gálatas, né? Que você vai meditar todo lá. Não fique de pedacinho não, porque pedacinho vai confundir sua mente. Vai descendo, leia, que você vai entender, entendeu? O Espírito Santo de Deus vai te levar à verdade das Escrituras. Não fique, também não tenha preguiça não. Leia, queira conhecer a verdade, queira entender a verdade. Não fique esse negócio de pedacinho não. Porque você ficando de pedacinho, como os pastores ensinam, muitos ensinam, você não vai entender a verdade, entendeu?
Por quê? Porque você fica lendo de pedacinho, você tem que ler a história toda de cima a baixo. Leia todo e entenda, procure querer estudar as escrituras, se você não quer ser leigo, se você não quer ser enganado, né? Então, estude, que você verás que o seu entendimento vai se abrir e você vai saber de toda a verdade que está nas escrituras, né? Como eu falei aqui, você tem que ler o livro de Gálatas, né? De Gálatas, o qual diz que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Hoje nós vivemos a semeadura, que tudo que nós faz aqui na terra nós vamos pagar. O que você semear, você vai colher, entendeu? Então é como fala, né? Você não vai plantar maçã e colher uva, né? Você planta maçã, você vai colher maçã. Então, aqui está escrito aqui em Gálatas, no seu capítulo 5 mesmo, ou capítulo 6, gente. Capítulo 6 e no seu versículo 7. Tá falando que não errem, Deus não deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear vai colher. Então, se você semear adultério, prostituição, né, você vai colher, né, da sua semeadura. Se você semear na carne, você vai colher na carne. Agora, se você semear no espírito, você vai ter o quê? Vida, paz, alegria. Aí, lá em Gálatas mesmo, tá escrito as obras do Espírito, né? Se você for buscar essas obras do Espírito, pedindo ao Senhor para a tua vida, mansidão, temperança, né? Domínio próprio, né? Fruto do Espírito, você tem que pedir ao Senhor, para que o Senhor venha derramar sobre a tua vida, né? Aí é aonde nós faz a diferença, né? Dividido, porque a salvação, Jesus o deu a todos. Mas o reino dele, só quem entra no reino dele é aquele que vai ser guiado pelo Espírito. Esse que vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Salvação, todos aqueles que morrem, ele vai para Deus. Ah, irmã, mas a Bíblia está falando do juízo, a Bíblia está falando do julgamento, a Bíblia está falando do joio e do trigo. Isso aí é uma história qual lá atrás eu vou falar para vocês. Depois desse vídeo aqui eu vou contar para vocês a história lá atrás ainda de Jesus, quando ele veio para aquela nação, né? Que foi a nação de Israel, ele morreu e ressuscitou, o qual aquela parte lá que ele falou lá era para aquele povo, não tem nada a ver com a nossa geração. Abra seu entendimento. Jesus estava lá no judaísmo, nasceu, né, nos judeus. Ele era os judeus, Jesus, porque ele nasceu, né, de uma judia que era Maria. Entendeu? A lei foi para o povo de Israel. Então, as passagens que Jesus estava falando ali, muitas coisas que Jesus estava falando ali, se você acredita ou não, é para aquele povo, não era para nós, não. Quando Jesus falou da semeadura, da separação do joio e do trigo, não tem nada a ver com nós. Quando Jesus falou que ele voltaria para levar o povo, os escolhidos dele, não tem nada a ver com nós. Jesus Cristo, ele voltou, ele já levou o povo de Israel, porque ele disse que quando o templo de pedra caísse, que ele profetizou que o templo de pedra ia cair e outro seria levantado. Está lá nas escrituras, né, em João, que ele disse, este templo será derrubado e outro seria levantado. Ele estava falando acerca do corpo dele. Então, muitas coisas ali que ele estava falando não tem nada a ver com nós. Ali foi para o povo, a promessa da volta dele foi para a nação de Israel, para os judeus. E ele voltou sim. É porque nem tudo está na Bíblia, nem tudo está nas Escrituras. Tem coisas que está na história, porque nem tudo Jesus mesmo disse que deu para colocar. Então tem muitas coisas
povo de Deus, né? Muitas histórias que não está nas escrituras, está nos livros, está lá. Vai pesquisar. A queda do templo mesmo está nas escrituras? Não. Mas o templo de pedra foi derrubado, sim, com verdade. Então, Jesus ele voltou, fez a separação do joio e do trigo, salvou a nação de Israel, arrebatou o povo, entendeu? E já se cumpriu. Ah, minha irmã, onde está escrito? Onde está escrito isso? Medite lá, Mateus 24, no seu versículo 34, que Jesus dizendo que não é na nossa geração, é naquela geração que tudo aconteceria. Se hoje está tendo terremoto, maremoto, o amor de muitos está se esfriando, é porque isso já vem há 2000 anos acontecendo, de geração em geração. A terra não vai parar, a terra vai continuar, você acreditando ou não. Então, se você crê que Jesus vai voltar, é com você e Deus. Eu não acredito, porque há 2000 anos até aqui, o povo vem esperando Jesus voltar. Jesus nunca voltou, porque ele não vai voltar mais. Ele já se cumpriu, essa profecia está bem clara. Quando está escrito que ele fala lá em 2 Tessalonicenses, né, no seu capítulo 2, ele dizendo que o Nico ia se sentar no trono de Deus, se fazendo ser Deus no templo de Deus. O templo de Deus era a casa de Deus lá em Israel, lá em Jerusalém. Não tem, depois da queda daquele templo, não tem mais casa de Deus. Então no Nico não tem mais onde se sentar nenhum. Então já aconteceu, isso ficou na história. É só você pesquisar lá a queda do templo que você vai ver que teve grandes rumores, dores, tudo aquilo ali aconteceu. Foi depois da queda do templo. E Jesus, ele cumpriu a palavra dele, que ele voltou. Agora, quem quiser ficar esperando, que espere. Eu não vou esperar, eu vou ficar vivendo o reino. Eu vou explicar para vocês acerca do reino. Se vocês quiserem entender, amém. Se não quiserem entender, também amém. Só ir buscar e estudar acerca do reino. Que templo, cadê o templo para o Nico se sentar e se fazer Deus? No trono de Deus. Se esses templos aí não é a casa de Deus, não é. A casa de Deus agora somos nós. Jesus disse que o templo de pedra seria derrubado e outro seria levantado. Está bem claro nas escrituras que nós somos a casa de Deus, morada do Deus Altíssimo. Então, esses templos que estão se levantando aí, né, não se chama casa de Deus. Se fosse casa de Deus, a mentira não estaria lá dentro, o engano não estaria lá dentro, a heresia não estaria lá dentro, que vocês mesmos sabem que lá dentro tem, que não tem amor. O povo só anda se garfiando, um contra o outro, um brigando com o outro, cada escândalo macabro lá dentro dos templos, né? E aí eles estão lá com o nome de Deus. Então, o templo é as pessoas, somos nós. Esta é a verdade. Você querendo ouvir ou não, é a verdade.